Fala aí, pessoal. Estou muito feliz que a gente está começando mais um podcast Vozear. Eu estava parado um tempo e agora tem uma novidade para vocês. A gente tem participantes. E não é o Vozinha e o Zé Modesto, não. São participantes de verdade mesmo. E a gente vai fazer uma série de reflexões sobre... O tema é a internet, os outros e o eu. Ou a internet, os outros e eu. Como é que a gente se relaciona com a internet? E a gente vai abordar vários temas nessa temporada. E o tema de hoje é a idolatria da opinião. Mas antes da gente começar a falar, vou apresentar para vocês aí, manda um alô pro pessoal que tá ouvindo a gente aí, Bruno Airão. Manda aí, Bruno, um abraço, pessoal. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês curtam aí o nosso projeto. E você, Guilherme, tudo bem, cara? Olá, meus queridos, é um prazer estar aqui com vocês. É isso aí. E espero que vocês gostem. Eles vão gostar, porque o tema é bem interessante. A gente vai falar sobre idolatria da opinião. O Guilherme, ele tem uma página lá no Twitter que é muito engraçada, né, Guilherme? Ele posta uns memes lá e sempre gera discussão, sempre gera debate. E o Bruno também tem a página legal que o Bruno fala de missões. O Bruno é missionário de campo. Então, acho que vai ser uma conversa bem enriquecedora pra gente, né? Então, assim, para começar a nossa conversa sobre idolatria da opinião, a gente vai falar sobre essa mania que as pessoas têm de querer opinar sobre tudo. Elas acham que sabem de tudo. Vocês têm essa mesma ideia? O Bruno, ele tem uma experiência no campo fora do país, não tem, Bruno? Isso, eu passei alguns dias, pouco mais de um mês na Jordânia, e no final do ano estarei retornando para lá novamente. Pô, muito legal, cara. E assim, nas suas saídas de missões, entre as pessoas missionárias lá, que você trabalha, que você sai, como é que as pessoas lidam com essa questão da opinião alheia? Porque um jovem missionário, ele deve ouvir muita coisa assim, tipo... você tem que esperar, isso não é para você agora. Você já ouviu muita opinião na tua vida? Só apenas para com o público que está sendo trabalhado, mas entre a própria equipe. A agência em uma base, em uma casa missionária, é um desafio muito grande, porque diariamente você convive com pessoas diferentes, com opiniões diferentes, e muitas vezes isso gera conflito, como a gente vai falar um pouco aqui hoje. Uhum. E aí as pessoas, elas acham que sabem mais da sua vida do que você mesmo que está vivendo a vida, né? Exatamente. E nós também devemos tomar cuidado com isso, como missionários, né? Porque muitas vezes a gente quer falar para um povo, conversar com o povo sem sequer conhecer aquele povo, sem sequer ouvir aquele povo. Então, uma das formas mais fáceis e corretas de chegar a um povo é ouvindo o povo, conhecendo eles, e não apenas falando. Isso também é evangelho. Poxa, legal, cara, que você tocou. Que ouvir é um dos principais pontos do evangelismo, e não falar, como alguns pensam. Jesus, ele sentava do lado das pessoas e eles ouviam. Primeiro ele ouvia o que as pessoas tinham para dizer, depois ele falava a parte dele, né? E o Guilherme, ele mexe muito com uma coisa que parece bobeira, Guilherme, mas acaba servindo muito para influenciar. Nós vamos fazer um programa falando sobre meme e o poder de influência deles. Mas lá, vamos supor, Guilherme, você posta um conteúdo especificamente para o cristão. E aí vem pessoas que não são desse convívio e comentam e opinam. O que você acha sobre isso? Então, eu acho que o crente tem que ter um controle, assim, o fruto do Espírito tem que estar grande, assim. Porque as pessoas vêm ou conhecem sobre a história da igreja. E isso é meio chato, porque mexe na gente assim, e nós queremos responder. E às vezes nós queremos ser também, como eu posso dizer, fatais nas nossas respostas. Dá uma sensação de dono da verdade, né? Exatamente. Então é um pouco assim, uma linha tênue entre ser certo ou você errar. Então tem que ter um domínio bom, imagino eu, um controle para não acabar sendo mal educado e fazendo as outras pessoas terem uma visão errada sobre cristãos. É verdade. Porque essa ideia da verdade, a gente não pode se esquecer que quem é a verdade é Jesus, não a gente. E aí
ao invés da gente... Eu gostei do que o Bruno falou ali, e junta com o que você falou, o crente ele tem a mania de ter a palavra, né? Jesus fala pra gente ensinar, então a gente acha que tem que ensinar o tempo todo. E por outro lado, o não crente também acha que tem que ensinar pra gente como ser crente, né? E aí, a gente entrando no tema, que é a idolatria da opinião, eu vou falar um pouquinho sobre o que é idolatria. Então, a idolatria, no dicionário básico, normal aí, é o quê? O que seria idolatria? Idolatria é um culto a um ídolo. É você ter um amor excessivo, exagerado por alguma coisa. Geralmente, as pessoas pensam que idolatria é só imagem. Se adorar uma estátua, né? E a gente sabe que não é. A idolatria, ela tá ligada a muitas coisas. Eu posso adorar, ter um amor excessivo por mim mesmo, um amor excessivo por cônjuge, por uma namorada, um amor excessivo por uma série, por um jogo, por uma música. E eu posso ter amor excessivo pela minha opinião, achar que só a minha opinião que serve, só a minha opinião que basta. Não é isso? Como que vocês enxergam a questão da idolatria no dia a dia aí? Na internet, especificamente? Como é que ela é manifestada na internet, a idolatria? No sentido geral. É interessante falar sobre isso porque nós conseguimos definir 2 tipos de idolatria da opinião. A idolatria sobre uma opinião específica, sobre um ponto de vista, e a idolatria ao ato de opinar. Como assim? A idolatria da opinião específica, você defende aquilo com unhas e dentes. Então, toda a sua vida, toda a sua cosmovisão, todo o seu pensamento, todas as suas atitudes são baseadas naquele posicionamento. A idolatria de dar a opinião, ou seja, o ídolo, é o fato de você querer opinar. E nessa idolatria, a ponte entre o ídolo, que é o ato de opinar, e o ser humano que está idolatrando, é o orgulho. Ou seja, por trás dessa idolatria de querer falar sempre, de querer opinar sempre, por trás disso tem um orgulho. A intenção atrás disso é o orgulho, é querer aparecer, é querer ser visto, é querer ser reconhecido, é querer que a sua opinião seja dada como a correta, a mais sensata e etc. Isso nas redes sociais hoje tem sido bem comum, assim. Rapaz, muito interessante essa questão do orgulho. E você falou uma coisa que me fez pensar o seguinte: atrás da internet eu posso ser qualquer pessoa, né? E aí fica fácil de eu me esconder dentro dessa idolatria. E aí eu coloco a minha opinião como um Deus, uma figura de um Deus mesmo. Por quê? Porque ninguém tá me vendo, né? É igual o cachorro que fica latindo atrás do muro. Ele late, sendo que quando você abre o portão, ele para de latir, porque ele viu que o que tá do outro lado é muito mais forte que ele, né? Ele sente isso. Como é que você lida, Guilherme? Você que é adolescente, novo aí, tem 17 anos. Como é que você lida com essa questão da opinião? Sobre as suas postagens, por exemplo. Você já teve alguma opinião assim que te feriu, que te magoou, que te entristeceu? Ou não? Você lida bem com isso? Então, eu aprendi assim, a lidar muito bem com opiniões que me trazem. Eu aprendi a separar a crítica construtiva e da negativa. E quando eu vejo algum comentário que uma opinião que não faz bem para mim, o meu cérebro automaticamente exclui aquilo, porque eu já sofri bastante com opiniões contrárias sobre mim e coisas que ditavam sobre mim. Então eu fui bastante tratado nessa questão, e aprendi a separar, a dividir isso muito bem. E o adolescente ele é muito fácil de se apegar às coisas, sabe? Por um tempo, eu idolatrava o celular de uma forma assim muito grande, que eu deixava de ter comunhão com minha família para estar no celular. E a gente vê no Twitter muitos jovens, e tanto também como adultos, idolatrando algo, ou também a questão da opinião, como o Bruno falou. A maioria ali tem um ídolo de estimação. Se você for reparar, tem alguns clubinhos, como o do K-pop, que sempre estão idolatrando e levantam a tag para defender ou para cancelar alguém. Verdade. Sabe? E fica muito fácil, assim, de acabar com colocar alguém no pedestal e você ficar lá adorando. Porque o coração do ser humano, ele procura alguém para adorar. Se não adorar alguém certo, vai ficar com os errados, não é mesmo? E é isso aí. Mas bem interessante que você falou de base, né? De fã. O Bruno vai dar uma colocação? Pode falar, Bruno. Achei interessante o Guilherme comentar a questão do ataque pessoal.
Porque muitas vezes as opiniões, elas se dão em forma de ataque pessoal. E às vezes, em um debate, em um local de discussão, as pessoas levam aquele debate para o lado pessoal. Levam as discussões para o lado pessoal. Então, as discussões, os debates, elas não têm sido mais para construir um pensamento, nem para expor um ponto de vista diferente, ou opiniões, no caso. A gente está em um espaço de polarização tão grande e tão violento, eu diria, que cada vez que você se posiciona, que você dá a sua opinião, aquele que discorda da sua opinião, ele se sente ofendido. Ele leva aquilo para o lado pessoal e ele ataca você pessoalmente, ele ataca a sua dignidade, a sua pessoa, e não necessariamente discorda e critica aquilo que você acredita e a opinião que você expôs. Então a gente precisa tomar cuidado, isso principalmente como cristãos, para a gente não levar uma opinião de uma pessoa e definir ela a partir daquela opinião, porque o ser humano tão complexo como ele não tem como a gente definir ele pelo que ele pensa a partir de um aspecto, a partir de um ponto específico da vida. Nós somos muito complexos para poder definir a pessoa por uma opinião específica. É interessante o que você falou. As pessoas, elas não conversam mais, elas se enfrentam, né? As pessoas não conversam, elas lutam. A conversa só funciona se você pensa igual a mim. E se a gente discordar de um ponto, a gente se enfrenta. E isso é um ídolo, isso é uma idolatria. E as pessoas não entendem isso como idolatria. Até mesmo uma visão teológica. Eu penso, vamos supor, eu sou calvinista, eu sou arminiano, blá, 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 e só a minha cosmovisão funciona. Só o meu ambiente funciona. Eu sou autossuficiente. Não sei se, acho que alguém falou, o meu ego vai na frente. E junto com o meu ego vai a minha opinião. A opinião, ela significa um julgamento pessoal. Ela é uma maneira de pensar própria, e você defende isso com unhas e dentes, e você coloca isso à frente das relações. Então, se conviver, é viver com. Conviver não é você colocar um abaixo da sua vida. Então, por isso que é interessante esse podcast, porque a gente tem aqui diferentes pessoas, diferentes faixas de idade, e a gente está tentando entender um assunto. Isso é conversar. Guilherme, ele... Pode falar aí, Guilherme. Essa questão que você também levantou sobre a conversa, se você não tiver a mesma linha de pensamento que eu, você logo automaticamente é meu inimigo. É algo muito que foi levantado nas eleições de 2018. Porque, assim, foi difícil ser crente nas eleições de 2018. Não foi fácil. Por quê? Eu estava no 2º ano do ensino médio e, assim, sempre chegava me questionando, e eu falava, eu não tenho opinião sobre isso. Por quê? Porque eu não pesquisei. Até que chegou um momento em que um amigo meu veio me perguntar sobre economia. Aí eu falei, você pode falar seu ponto de vista, mas eu não vou falar o meu, porque eu não tenho nenhum. E ele começou a me xingar, sabe, me chamar de covarde e tudo mais, porque eu não tinha uma opinião formada. E foi horrível, porque eu também sofri ataque nas redes sociais. E deveria ser algo tão comum as pessoas respeitarem, que as outras também não podem, que as outras também podem não querer se posicionar sobre um assunto, porque elas não têm conhecimento apto para aquilo. Você falou uma coisa legal aí sobre eu não sei, então eu não vou opinar uma coisa que eu não sei. E aí vai uma coisa para quem está nos ouvindo. Você não precisa saber de tudo, até porque você não sabe tudo. Ninguém sabe tudo. E você falou uma coisa muito, muito honesta. Eu não sei, então eu não vou falar. O problema é que na internet nós temos uma falsa sensação de saber. A gente pode dar um Google sobre um pensamento filosófico. Primeira frase que aparece ali no Google, a gente pega aquela frase e já acha que entende o conceito inteiro. Então eu sempre falo pro pessoal, não fale sobre o que alguém falou, sobre o que alguém falou, sobre o autor. Fale o que você estudou sobre o autor. Se você ainda não tem base boa para falar, não fala. E aí a gente vai fazer o link agora com o texto de Tiago, né? Que Tiago, ele vai falar algumas coisas interessantes. Primeiro ele fala que a gente precisa ser pronto para ouvir e tardio para falar. Não é isso? Ele vai colocar a questão da língua muito interessante. Então ele fala, você precisa ser pronto para ouvir. A gente já faz ao contrário, a gente é pronto para falar. E aí que se manifesta a idolatria da opinião. E um outro versículo que está em Tiago 1,5,
ele vai falar uma coisa que você comentou um pouco, Guilherme, que é: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Tem uma diferença muito grande de acumular informação, ser inteligente, ter sabedoria. São coisas diferentes. Às vezes eu tenho muita informação sobre um determinado assunto e eu não tenho sabedoria para falar esse assunto. Se você for ver Jesus, na questão humana, ele era muito inteligente. Ele sabia as leis, ele sabia muita coisa. Ele estudou a questão judaica. Mas quando ele ia conversar, por exemplo, com a mulher samaritana, ele não ficava ali falando que no grego a água vem do não sei o quê. Porque não, ele pediu água e a partir da água ele ouviu a história dela, ela ouviu a história dele, entendeu? O Felipe e o eunuco, ele vira para ele e fala: o que você está lendo aí? Ele fala: como que eu vou entender se ninguém me explicar? E aí, a partir daquele diálogo, ele chega à salvação. Né? Então, você falou uma coisa muito interessante. As pessoas na internet, elas têm a falsa sensação de saber, enquanto, na verdade, elas não sabem nada, não sabem nem 1%. Elas sabem o que os outros sabem, e um pouquinho do que os outros sabem. Tem uma frase que eu li na Mafalda, na charge da Mafalda, que ela fala assim, mais ou menos assim: se você não lê, você vai ter que acreditar em qualquer coisa que vão te dizer. Esse papel aqui tá mandando você pular da árvore. Ah, tá, eu li e você tem que pular. Então tá bom, você leu e tá falando para fazer isso. Então, assim, a gente é muito baseado no que o outro entende do assunto. É interessante você falar isso, porque como eu havia comentado com vocês antes, nós estamos naquela era da informação, né? Como o Peter Drucker ele coloca. Desde que vieram os computadores, a internet, e as pessoas começaram a ter acesso aos computadores e às internets em suas casas, e não apenas mais simples, nós começamos a ter acesso a muitas informações e de forma muito rápida. Então, hoje, como você comentou, quando eu leio sobre um assunto, ao mesmo tempo eu posso ir na internet, buscar um autor, buscar uma referência para que eu tenha conhecimento nesse assunto. E parece que hoje todos, eles são forçados a possuir uma opinião sobre tudo. Mesmo sobre aquilo que você não estuda, mesmo sobre aquilo que você não está preparado para conversar, para dialogar sobre. E isso acaba fazendo com que muitas vezes nós sejamos ignorantes e intolerantes. Porque nós temos uma cosmovisão, ou seja, uma visão de mundo, e muitas vezes nós buscamos o conhecimento somente naquela visão de mundo. Como o Guilherme estava falando, teve um momento há anos atrás, agora, 2 anos atrás, e que nós estávamos em uma polarização muito grande. A gente estava em um mundo binário. Ou você era 0 ou você era 1. Se você fosse 1, ou se você se parecesse com 1, automaticamente você carregava todas as ideias que 1 carregava. Se você fosse 0, você carregava todas as ideias que 0 carregava. E não necessariamente precisa ser assim. As informações estão disponíveis, nós podemos buscar, devemos buscar com sabedoria, mas tendo ao máximo fugir de todo tipo de extremismo, todo tipo de polarização, tudo aquilo que possa dividir, tudo aquilo que possa nos afastar do outro. Porque um debate monólogo, um debate unilateral, ou seja, um debate que somente um fala, que somente uma ideia é exposta, não é um debate, é uma conversa. E dessa conversa não vai ser construído um pensamento, porque só tem um pensamento nessa conversa. E a gente precisa aprender a ter diálogo com o diferente, a gente precisa ouvir o diferente, não apenas falar e esperar que ele receba tudo que foi falado por nós. Muito bom. Eu gosto de uma frase, eu coloquei lá no nosso blog, lá no projeto vozear.blogspot.com, e vocês podem acessar lá. Depois eu vou mudar o endereço, mas por enquanto vocês podem acessar com esse. Eu fiz um texto sobre essa questão de ter que opinar tudo na internet. Eu chamo de coronavírus-ar. Vou fazer uma live, né? Não a live musical, não, mas aquela live que estava tendo no início, de todo mundo ter que ensinar alguma coisa. E aí eu coloquei nesse texto uma frase do Rubem Alves, um escritor, e ele fala muito interessante, muito interessante. É um texto que ele fala sobre curso de escutatória. Ele fala assim: sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. As pessoas, essa frase é muito legal,
as pessoas elas têm uma sede por querer explicar tudo, sendo que esse explicar tudo ele gera mais dúvida e ele aumenta o nosso ego. E todo ídolo ele é alimentado, né? O ídolo ele é alimentado. O Guilherme falou ali da questão do fã-clube, K-pop. Como é que K-pop, aí antigamente tinha Belieber, esses fãs-clubes, e hoje em dia tem fã-clube de político, né? Que é o mais, assim, estranho, na minha opinião. Que era muitos homens reclamavam das filhas adolescentes que andavam com blusa de cantor, mas eles andam com blusa de político. Mas isso é uma outra história, que esse não é o nosso assunto. E aí você acaba polarizando, né? Como o Bruno falou. E aí gera um público. E como é que é alimentado esse ídolo? Esse ídolo é alimentado com duas palavras, que é o lacrou e o mitou. E agora as pessoas usam o jantou, né? Então, o Guilherme faz uma postagem. Eu vou lá e humilho o Guilherme na postagem. Por que essa opinião é alimentada? Porque alguém vai me aplaudir. Então, alguém vai botar lá, jantando cedo hoje, né? É um termo chato que eu não gosto na internet, mas que está muito popular. Jantou cedo hoje, né? E aí, isso me exalta e vai alimentando o meu ego. E vai alimentando o meu ídolo. Qual é o meu ídolo? A minha opinião. Aí o Bruno vai e posta alguma coisa, aí eu vou lá e esculacho ele, né? E aí alguém vem e fala, isso aí é muito bom. E aí vem o clube do Bruno também. Não, o Bruno tá certo. Então, a nossa briga de opinião na internet, ele é alimentada pelos likes. Acaba sendo alimentado pelos likes e porque alguém tá me aplaudindo, né? As pessoas hoje, elas falam que não sabem, elas exaltam o que sabem na intenção de receber like e que não traz nada para a realidade. Elas vão focando a vida delas em rede social e naquilo que elas conseguem produzir e receber na rede social, que fica exclusiva à rede social. Hoje todo mundo quer ser influencer, todo mundo quer influenciar de alguma coisa, de alguma forma. Ou seja, todo mundo tem alguma coisa para falar. Porém, quem que quer ser o ouvinte, sabe? Quem que quer ouvir e receber, quem que quer aprender, quem quer buscar conhecimento daquilo que não sabe, daquilo que é ignorante, quem quer se reconhecer como não conhecedor do assunto, como o Guilherme disse que fez. A gente precisa reconhecer isso também, quando a gente não sabe e simplesmente falar, não sei falar sobre isso. Verdade. Aqui, nós estamos chegando ao final desse programa, tá sendo muito bom mesmo. Mas é aquela questão, né? Sorvete é muito bom, mas ninguém toma, 5 litros de sorvete. O bom dele é tomar um pouquinho de cada dia, né? Então, eu espero que a galera aí esteja gostando do nosso papo. Vocês podem continuar esse papo aí nas redes sociais. A gente tem o Instagram do Vozear. Então, vocês podem mandar recados lá. E eu vou fazer um quadro aqui da gente ler... mural de recados. Quem quiser mandar uma opinião, né, uma sugestão, ou mandar um abraço para alguém, eu vou ler esses comentários aí. E aí, para a gente ir encerrando, eu vou pedir para o pessoal, né, aqui do nosso podcast, o Bruno Airão, o Guilherme Almeida, para ir fazendo as considerações finais. E aí vocês vão mandando as considerações finais e dizer o que vocês acharam aí, só para encerrar. Se todo mundo está falando, quem que está ouvindo? Quero deixar essa pergunta para o ouvinte aí. Se todo mundo está opinando, quem está lendo essas quantidades enormes de opiniões? Se ninguém está mudando, se ninguém está se transformando com a sua opinião não está servindo para edificação, a sua opinião é torpe, fútil e inútil. Então, tem que gerar mudança, edificação, crescimento. Não é isso? Então, manda um abraço aí para a galera aí. Guilherme, manda um abraço pro pessoal. O que você achou aí do nosso primeiro episódio aí do podcast, falando sobre internet, os outros e eu? Eu achei sensacional fazer parte disso. Gostei bastante da conversa. Foi muito edificante, real. E Deus abençoe vocês. Bem-aventurados são os que escutam, hein? Amém. Bora fazer essa. É o quê? Bem-aventurados são os que escutam, porque serão sábios, hein? É isso aí, vamos ouvir, gente. Mas vamos ouvir, vamos frear um pouquinho nossa sede por opinião, frear um pouquinho essa adoração por sua própria palavra, esse ídolo, né, de
de ter que falar, de ter que ser inteligente, de ter que ser sábio, de ter que inventar um novo conceito. Você não precisa disso. Fica na paz. O Bruno, ele caiu, infelizmente, mas ele manda um abraço para todos vocês. Fica na paz, renove sua mente e vamos vozear. Falou, galera? Deus abençoe todos vocês. Esse é apenas o primeiro e você que está nos ouvindo vai ajudar esse projeto a crescer. Tchau, galera. Falou, vamos vozear.